Deus, mais uma noite. Aleluia. Que bom estar com vocês. Que bom a gente estar junto aqui louvando ao Senhor, onde nós temos recebido palavras, né, nesses dias, palavras de confrontos, palavras de edificação, né? Falei algumas vezes que a gente recebemos algumas palavras já em algumas reuniões, que às vezes era difícil até achar a saída, irmãos. A pancadaria era tão grande que para achar a saída da porta a gente ficava meio que perdido. Que a palavra de Deus é coisa séria. E a gente tem recebido aí um tema profético nesse ano de 2023 para a igreja. E a gente tem procurado seguir, né, essa direção. Hoje, talvez, a pessoa, pastor Ronaldo vai pregar nada diferente do que está sendo pregado. Está querendo uma novidade? Tem nada novo aqui. Tudo igual. Aqui a gente não é uma coxa de retalho, né? E nem um saco de batata, que nós somos um purê, amém? Os pregadores têm tido uma mesma direção. Até um bebê já nasceu aí, né? Glória a Deus, né? Profético, né? Eu estou tendo uma visão. Vai que é o ano do avivamento, eu estou tendo uma visão. Eu estou achando meio quente, né? Aqui já está. Acho que começou a esquentar, porque vai esquentar mais ainda. Fala para o teu irmão, vai esquentar, fala para ele. Glória a Deus. Palavra de Deus em Joel, capítulo 2, 23 até o 28, é o texto básico que a gente vai pegar nessa noite. Ele diz assim: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará justa medida, a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a seródia. E as eiras, no versículo 24, se encherão de trigo. Temporã, amado, é fora de tempo e no tempo, tá? E seródia, por exemplo, a chuva no tempo e fora de tempo. Deus é poderoso para te abençoar no tempo e fora de tempo também. Fala para o teu irmão, Ele vai te abençoar em todo tempo. E eis que as eiras se encherão de trigos e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. E restituir-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, e o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. O versículo 27 diz: e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Versículo 28 diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito, fala comigo, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Glória a Deus. Se a gente, querido, for pegar esse texto aqui para falar de avivamento, né? A gente fica pensando assim, quando fala de avivamento, todos os pregadores têm falado, eu só vou repetir muitas coisas aqui. A gente tem uma ideia, né, de milagres, dons espirituais, manifestações.
eu acredito que avivamento é quase que tudo isso, né? Por exemplo, a igreja está recebendo a palavra, mas ao mesmo tempo tem tido uma reação espiritual também positiva. Mas o avivamento não é somente isso. O avivamento é isso e muito mais que isso. Porque leva num geral, por exemplo, quando Deus manifesta o poder dele através do avivamento, coisas acontecem, sinais acontecem, maravilhas acontecem, mudança de vida acontece. Mas quando se trata do avivamento, primeiro há uma reação não de Deus a nós, mas uma reação de nós a Deus. Começa uma reação minha a Deus, de caminhar até Ele. Se vocês chegarem a mim, primeiro ele fala, se vocês chegarem a mim, eu chegarei a vós. Primeiro passo do arrependimento e do quebrantamento começa comigo. Quando a palavra de Deus é liberada, eu começo a andar em direção a Deus, e automaticamente Deus virá em direção a mim, e aí as coisas começam a acontecer. Fala para o teu irmão, e você é o maior milagre de tudo isso. Fala para ele. Falando um pouquinho de avivamento, né? A gente vem ouvindo muitas coisas. Quando se fala de avivamento, querido, a gente tem algumas definições, que avivamento nunca é do nada, tipo assim, Deus vai avivar algo do nada. O avivamento geralmente é ligado a um realce, a uma renovação, a uma reestruturação daquilo que já existe. Abacuque diz assim, Senhor, capítulo 3, versículo 2, ele diz, eu ouvi a tua palavra e temi. Quando ele ouviu a palavra de Deus, gerou um temor nele, e ele logo em seguida faz uma oração, diz, aviva a tua obra no meio dos tempos, para que ela se torne conhecida. Que coisa, né? Avivamento. Uma ideia mais ou menos de avivamento, para você ter uma ideia, pega-se uma lâmpada dessa aqui com muito tempo de uso, e à medida que ela vai sendo usada, né, se tivesse aqui muita poeira, por exemplo, fumaça, né, ela vai ficando o quê? Com o brilho embotado, aquele brilho fosco, apagado. Aí você vem com um produto, né, de limpeza, aí você passa na lâmpada, por exemplo, aí ela vai voltar a brilhar de novo, mas a lâmpada existe. Fala para o teu irmão, você é a lâmpada, fala para ele. O sentido de avivar, de avivamento, é exatamente nesse sentido, de trazer ao brilho aquilo que está apagado. Deus, você está todo apagadinho, né? Aí Deus vem com aquele pano do polimento, né? Já viu tem uns que Deus usa a lima, né? A lima, né, pastor? A lima do tratamento, já viu aquela aqui? Aí uns Deus usa o que? A flanela, né? Porque tem uns crentes que é só na flanela, porque se der uma limadazinha ele grita. Deus trata a gente, né? Se é flanela ou lima? Acho que está com cara de flanela você. Cadê a irmã aqui da Glória que estava aqui? Cadê? Saiu? Vou tirar a Fabiana e a irmã aqui da Glória. Aí quebrou a firma. Geralmente eu deixo sempre a Fabiana daquele ladinho ali, né? Quando eu dou aquela tá, ela, a igreja vai junto com ela, né? Aí não tem a Fabiana, ele falou, tem a substituta que vai ficar aqui hoje. Eu acho que a substituta foi embora. Eu não quero esse cargo, não. Mas vamos lá. Quando se fala em realçar, é exatamente isso. Você já viu uma aliança, por exemplo, aliança de ouro? Ó, olha só, aí ela vai
né, ficando aquele fosco assim, aí tu vem com aquele negocinho de polimento, né? Aí a bichinha fica novinha. A aliança está ali, ela é brilhosa, mas ela está embotada, ela está fosca, ela não está limpa. Avivamento é por aí. Aí Deus pega a igreja, né? Dá aquela sacudida na poeira, balança para cá, balança para lá, limpa para cá, limpa para lá. E aí o que vai acontecer? Você vai voltar a brilhar de novo. Amém ou não amém? A igreja, quando ele fala assim, ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos tempos, para que ela se torne conhecida. Presta atenção, amado, isso é muito interessante. Foi através do avivamento, dos avivamentos que Deus veio gerando através da sua igreja no meio dos tempos, que ela se tornou até hoje conhecida. E a igreja vai se tornando conhecida quando gera-se um verdadeiro avivamento na igreja. E geralmente esses avivamentos, ele é acompanhado sempre de, primeiro, muitos tratamentos. Eu estou sendo limado esses dias que eu estou aqui, né? Eu falei, vai chegar a minha vez. Eu vou pegar o meu taco de beisebol também, né? A irmã chegou, amada, a irmã tomou água ali, se prepara, varô. Eis que te digo, né? Grande é o mistério. Quando você vê, a igreja vai passando por esse tempo, passando por todo o processo de tratamento, você vê que a igreja, chegou um tempo que ela se tornou apagadinha, aí veio a aprovação na igreja, a igreja avivou na história. E a gente só apanhando, né, amado? Porque mensagem boa é aquela que você sai confrontado. E vou falar sério para vocês diante de Deus. As mensagens que, desde o início do ano, eu não preguei esse ano aqui ainda não, né? Acho que vai ser a primeira vez, né? Só apanhando. Aí, desde o início do ano, só pancadaria, mano. Pastora Nívia pregou um dia que passou a mão no taco de beisebol e toma ali. Olha, aquele dia quase que eu errei a porta, pastor. Fiquei assim meio que desnorteado. Gente, a minha vida precisa mudar. A minha vida precisa melhorar. E a gente vai falar um pouquinho disso à frente. Mas o avivamento, ele tem como uma função trazer esse realce e aquilo que já existe, que Deus está fazendo. A Igreja Batista Viva é uma bênção, mas através do avivamento, ela vai se tornar uma bênção muito maior. Amém ou não amém? Vai se tornando uma bênção muito maior, porque através do avivamento, os crentes que congregam nesse lugar vão se tornando crentes melhores, crentes comprometidos. Temos necessidade de avivamento todos os dias, amados. A gente tem a necessidade de buscar esse avivamento, porque os dias são maus, os dias são difíceis. Eu nunca vi um tempo como os nossos jovens são tão perseguidos e massacrados. A influência do mundo é tão forte, né, de uma forma geral, não só no jovem, muito mais, mas nós somos cercados de uma forma assim. A Bíblia diz que o pecado que tão de perto nos rodeia. Aí essa semana eu estava ouvindo até o Thales cantando, um tempo que eu não vejo cantando, e falando, todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia ele vem e chama.
Tu não é melhor que eu não, irmão. Todo dia ele vem e te chama. Todo dia. Tem ninguém melhor que todo dia. O cara fala, pastor, está falando isso todo dia. Todo dia o cara bate na porta. Aí ele depois fala, e eu escolho Deus. E eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Avivamento. Termina o dia, às vezes, presta atenção nisso que é muito sério. Tem dia que a gente termina o dia e fala, cara, será que eu sou crente ainda, né? Aquele dia que você passa pelo vale da sombra e da morte, quando chega no final do dia, tu para, rapaz, que situação. Lá no final do dia, tu para e fala, será que eu ainda tenho fé? Se vier o Filho do Homem, vai achar fé ainda? Mas aí Deus lembra, você fala, você está debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não tem domínio mais sobre você. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Porque Deus conhece, presta atenção aqui, Deus conhece a nossa deficiência, Deus conhece as nossas fraquezas, Deus conhece, não pensa que Deus não conhece, amor. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de chegar diante de Deus e falar da sua dificuldade. Já chega com aquele discurso assim, igual o fariseu, olha, eu sou dizimista, eu sou o cara, eu oro, eu jejuo, eu faço, subo o monte, faço o que for, mas jamais chega para Deus e faz igual aquele pecador que olha para o céu, meio que assustado, fala, Senhor, sê propício a mim que sou um pecador. Às vezes ele tem dificuldade. Não tenha dificuldade não, presta atenção, olha para cá, não tenha dificuldade, porque Deus conhece o teu coração melhor do que qualquer pessoa. Ele conhece o que está na sua vida e sabe quem você é. E eu queria, se eu fosse falar um pouquinho sobre os sinais de um verdadeiro avivamento dentro do texto que está aqui, eu teria diversos sinais. Os pregadores aqui, né, no texto aqui, eles já, né, cada um pega aí 10 de cada aqui, ainda vai ter sermão para pregar até o final do ano. Mas eu queria tirar aqui nessa noite, para a gente meditar um pouquinho, sobre alguns sinais de um verdadeiro avivamento. Alguns sinais de um verdadeiro avivamento. Em Joel capítulo 2, versículo 28, e ele diz assim, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Fala comigo, espírito sobre toda a carne. Isso quer dizer o que, mano? Que quando há avivamento, a carnalidade é anulada. Quando há a manifestação do poder de Deus de verdade, toda a carnalidade ela é neutralizada. Não há lugar para carnalidade. Não tem como alguém dizer que alguém é uma bênção se a carnalidade se expressa. Pô, pastor Ronaldo é uma bênção, mas não tem lugar. Quando há um verdadeiro avivamento, a manifestação do poder de Deus, ela vem sobre nós. Não é o poder, o Espírito que vem sobre nós. Eu tenho muita dificuldade de aceitar essas declarações cantadas, né? Vem, quando ele já veio. Quando presta atenção, nem tudo, uma questão teológica para você entender. Quando a Bíblia fala do Espírito, não extingareis, não apagareis o Espírito. Não está falando, presta atenção. Como que o Criador vai apagar a criatura? Impossível. Não está falando ali do texto da pessoa do Espírito, mas da manifestação do Espírito. Porque só a nossa, presta atenção aqui, amado, isso é muito interessante, só as nossas atitudes carnais têm o poder de
pagar a manifestação do poder de Deus em nós, mas não a pessoa do Espírito. Às vezes a gente canta, né? E assim, eu tenho dificuldade de cantar algumas coisas que aí eu vou para a questão bíblica e eu falo, gente, mas isso aqui está estranho. Quando há manifestação do poder de Deus, presta atenção, na vida da igreja, a carnalidade começa a ser anulada, começa a ser banida, começa a ser tirada. Nós vimos aqui nesse altar quantas ministrações denunciando pecados, porque não tem como a gente ter uma vida de santificação, uma vida de avivamento e continuar com as mesmas práticas de pecado, atitudes pecaminosas. E eu poderia definir a carnalidade, que são atitudes pecaminosas que desagradam o coração de Deus. E o mais interessante que eu queria discutir com você aqui nessa noite, a gente falar um pouco, que essas atitudes pecaminosas estão mais relacionadas a pessoas do que propriamente a Deus. Hebreus 12:14, ele fala o seguinte: segui a paz com todos, e o quê? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Avivamento. Fala, mas pastor, como é que pode isso? Logicamente que as nossas atitudes carnais, no meio da comunidade, desagrada diretamente o coração de Deus. Sabe por quê, amados? Os 10 mandamentos que estão lá em Êxodo, no capítulo 20, se você for ler, os 10 mandamentos, 4 deles é relacionado a Deus. Não terá outro Deus, não fará imagem de escultura, não se dobrará diante de outro Deus, e guarda o sábado. Os caras que tem de time de futebol aí devem saber pelo menos os 10 mandamentos, né? Porque sabe o nome do time inteiro, né? Agora presta atenção no que eu vou falar aqui. Dos 10 mandamentos, 4 são relacionados a Deus. Agora 6 são relacionados a pessoas. Olha só. Porque é impossível, presta atenção, eu amar a Deus e não amar o irmão. É impossível. Tem gente que é assim, presta atenção aqui. Eu amo a Deus, mas quando se trata de amar, pastor Rafael, é fácil de amar. Quando se trata em amar o irmão, aí ele fala, aí já é diferente. Eu amo a Deus. Só ama a Deus, presta atenção, porque não vê e não convive com Ele todo dia. Porque se conviver com Ele, daqui a uma semana está com raiva de Deus. Você acha que Deus vai ficar fazendo gostinho de você? Ai Deus, se o senhor não fizer, eu saio da igreja. Ele fala, amanhã vai fazer 2 dias. Essa relação entre a comunidade é que faz o alegrar o coração de Deus. Através do avivamento, Deus começa a trabalhar essa situação no nosso meio e automaticamente a gente começa a ter uma vida de intimidade e comunhão com Deus. É igual a obediência. Eu obedeço a Deus, não obedeço a homem. É rebelde carteirinha, mano. Eu obedeço a pastor, rapaz, obedeço a Deus. Já viu esses músico voador por aí, que tem por aí? Tem uns voadores aí, né? O que você está fazendo aqui num domingo na igreja? Estou fazendo a obra de Deus. Está errado, filhão. Ninguém faz a obra de Deus, você é um participante na obra, quem faz a obra é Ele mesmo. Você simplesmente, não, porque eu estou aqui, tu pediu o teu pastor para estar aqui nesse domingo? Não pedi não, então tu é rebelde.
E eu costumo falar isso pro cara, tá, amado? Eu sou meio taxativo em algumas coisas. Ah, pastor, mas eu tô... Não, irmão, não tá não. Eu obedeço a Deus. Já vi muita gente falar isso, mas não obedeço a homem. É jargão de rebelde. Porque se tu não sabe obedecer o bispo Moisés aqui, da igreja que está todo dia contigo, como é que tu vai obedecer a Deus, cara? Tu começa aqui. Atitudes, pessoas. Aí vem algumas coisas. Quando se fala em pessoas, eu queria falar algumas coisas. Pessoas quando não se perdoa, pessoas que não perdoam, já foi falado isso aqui. Não consegue perdoar, amados. Tem gente que não consegue perdoar. Eu duvido se Deus estiver na causa, se não perdoa. E detalhe, às vezes diz que perdoa e continua tendo as mesmas reações pecaminosas, que é pecado. Raiz de amargura é uma coisa horrível, porque a raiz de amargura, além de ter aquilo ali, ele contamina outros contra a pessoa. Estou triste, não perdoa a pastora Nívia e gera uma raiz de amargura com outras pessoas contra a pastora. Além de, logicamente, ser rebelião, né? Vai ser raiz de amargura. Pessoas doentes, porque não perdoa. Amado, cá para nós. Pessoa que tem o Espírito de Deus não perdoar. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo, pastor Paulo, entender isso. Sabia? Por isso tem que ter uma imersão, né? Pessoa que não está conseguindo perdoar, já se inscreva no imersão, que tu vai sair daqui sarado. Imersão é um tratamento terrível. Pessoas, quando se trata de pessoas que falam mal do irmão, você sabia que maledicência é pecado, irmãos? Sabia que maledicência é pecado? Ah, o cara fala de adultério, mas não fala de maledicência. Pastor, o cara é uma bênção, mas fala mal dos outros. Não é uma bênção, não, amado. Ele é um problema. Precisa ser tratado. Precisa ser curado. E cada pessoa, presta atenção que eu vou revelar uma coisa para você aqui. Cada um de nós temos nós temos uma fraqueza, né? Tem pessoas que têm a fraqueza de falar do outro, sabia? É igual uma vez reuniu 3 pastores, né? 4 pastores, né? Aí reuniu, falou, acho que era 4, aí virou, está lá na reunião, aí um falou, aí, né, virou e falou, contou o pecado dele todo, o outro foi e contou o pecado, né? Ih, rapaz, minha fraqueza é mulher, o outro, minha fraqueza é dinheiro, aí, né, minha fraqueza é isso, aí o outro levantou e falou, meu irmão, a minha fraqueza é sair daqui e contar tudo isso para as pessoas. Tem gente que é fraco, amado. É um perigo. Tem que ser tratado. Se você tem uma fraqueza, porque olha, não quer dizer que não tenha não, tá? Se você tem uma fraqueza, amado, luta. Pede a Deus para ajudar. Agora não é aceitável. Não é aceitável a gente achar isso normal. Não é aceitável a gente achar que eu posso sair falando do irmão. E detalhe, tem gente que não é só fala, ele faz falso testemunho também. Amados, como é que o mundo vai glorificar a Deus através das nossas boas obras se nós não estamos cuidando um do outro? Fala para o teu irmão, você tem que cuidar de mim, fala para ele. O irmão não descortina a vida do outro não, presta atenção. E outra coisa, quando vai falar, morde a língua antes, porque tem gente que é tão falador, tá? Me desculpa falar aqui a verdade, que é tão falador que ele fala até o que ele não sabe. Ah, fulano fez isso, fez aquilo, fez... Ele não sabe. A Bíblia diz, não julgue segundo a aparência, julga segundo a justiça. E Jesus falou, você não foi chamado para julgar ninguém, para ser juiz. Você foi chamado para orar. Quando você vê uma pessoa cair, quando você vê um irmão ter um problema, chora, irmão, chora. Tem gente que vai para o Zap denunciar o irmão que está errado.
vai para a internet falar mal do irmão. Isso é pecado. Fala para o teu irmão, isso é pecado. Pecado. E a luta continua aqui. Posso falar? Eu vou falar, hein? Eu vou falar. Pessoas que dão calote no outro, olha que carnalidade, irmão. Tem gente que compra e não paga. Irmão vende Avon na igreja, vende o Avon. As irmãs do Avon aí, ó, se prepara para receber o dinheiro aí, se tiver alguém. Eu acredito que não tem ninguém aqui não, mano. Não tem ninguém. Estou falando lá para o povo como é que é de Marte, lá de Marte. Amados, tem gente que tem problema. Eu estava vendo o Hernando Dias Lopes falando uma coisa interessante. Você quer ver a vida espiritual de uma pessoa? Vê as transações financeiras da vida dela. Tem gente que é doente, amado. Compra e não paga, literalmente ainda dá bom dia. E detalhe, o ruim de tudo é que você perde o amigo e o dinheiro. Mas tem uns que são tão cara de pau que ele continua amigo e você perde só o dinheiro. Esse negócio de ficar emprestando cartão de crédito, só aconselho esse, pastor? Nunca, né? Se chegar aqui depois e dizer que emprestou, você vem me pedir consultar para emprestar, porque a gente já fala disso a vida inteira. O cara, irmão, empresta o cartão, empréstimo. Olha só, preste atenção, se o cara não tem cartão é porque ele já está queimado na praça. E se ele está queimado na praça, ele quer queimar você, filhão. Segura aí, Guilherme, não cai não, hein? Não cai não. Irmãos, nós estamos falando aqui, é o ano do avivamento. Amém ou não amém? Eu estava lendo um livro, eu achei uma história muito interessante. Eu estava lendo um livro e achei isso muito interessante. Tinha uma igreja próximo, aí assim, de um local, e chegou um pregador, um avivalista naquela igreja, e começou a pregar. Aí o dono do armazém virou para um dos irmãos e falou: está acontecendo alguma coisa naquela igreja lá diferente. O cara falou: realmente tem um avivalista lá que o fogo está descendo. Ele falou: não é isso não. É que os crentes de lá estão vindo pagar o que compraram aqui. Olha o sinal. Olha o sinal. A gente que é crente, amado, presta atenção. A gente tem que tomar muito cuidado. E geralmente, me desculpa o que eu vou falar aqui. Geralmente, hoje não tem nem, porque o povo até acabou com isso, daquela caderneta, né? Tinha umas cadernetas assim. Aí chegava lá, amados, eu já cheguei em lugar, e o cara, dono do comércio, falou: dá uma olhada aqui, pastor. A lista aqui, ó, maioria é irmão conhecido. A gente olhar e falar: gente, que coisa, hein? Que situação. A gente precisa aprender. Fala para o teu irmão, nós precisamos aprender. Fala para ele. Quantas pessoas estão vivendo assim? A gente tem que tomar cuidado. É o ano do avivamento, é arrependimento. Poxa, caramba, eu tenho essa situação, vou mudar minha vida, vou sair daqui transformado. Outra coisa que eu queria dizer para crente, presta atenção, para crente, que eu estou falando aqui para crente, se alguém aqui não é crente, já sai daqui aprendendo logo de uma vez, né? Já sai tratado na situação. Dívida de crente não caduca, tá, irmãos? Tem crente que esperando caducar a dívida, 5 anos caduca, e os bancos estão tão espertos hoje, que está tirando antes da data do Serasa e segurando, aí o cara não caduca, fica lá, aí aqueles que dormem no ponto caduca, perdeu. Dívida de crente não caduca, tá? Crente paga até o último centavo. Eu lembro de uma transação que eu fiz, gemi até há 1 ano e 2 anos atrás, né, pastor? Ó, fiz uma transação há anos atrás, aí a casa caiu, né, que a casa da gente cai, eu fiquei assim, ó, sem chão, aí o banco me ligou, falei: eu pago ou eu como? E não era barato não, irmão, falei: parcela isso aí, até Jesus voltar, mas eu vou pagar. A gente fica esperando caducar.
A Bíblia diz que o justo é intrépido como um leão. O justo é intrépido, sabe o que é isso? Ele é ousado como um leão. Crente, olha, posso falar? Posso falar? Crente não fica andando sem carteira de motorista para cima e para baixo, carro errado, documento arrebentado. Irmãos, misericórdia. Tem carro aí que se parar na blitz não sai nunca mais. Me desculpe falar, mas é avivamento, não é avivamento? É avivamento. É para tratar, é para tratar. A minha carteira venceu, eu tinha medo até de andar no Perequê. Eu com carteira venceu, eu corri lá para renovar rápido. Falei, eu não aceito isso não, mano. O carro está ali, ó, com documento tudo em dia, que todo ano a gente acerta, e a carteira tem que estar tudo bonitinho, porque o justo é intrépido como um leão. Passa um blitz, o cara todo errado, já viu, Vinícius, né? Imagina você taxista, tudo errado. Um blitz, o cara fica, sangue de Jesus, Senhor, cega os guardas, Jesus, cega eles. Olha, a gente não pode nem orar, amado. Pode nem orar, um negócio desse, você tem que falar, segura na mão de Deus e vai. Eu falo muito isso, lá em casa, João Vitor não tem carteira e minha esposa não tem carteira. Qual o dia que João Vitor entrou para dar uma dirigidazinha que eu ensinei? Eu não paro nem para ensinar, para não dar gosto. Não é que eu não quero ensinar, eu falei para ele, tu pode pegar o carro aí, dirigir para onde você quiser, lógico, nem tanto, né? Mas para fazer as coisas do dia a dia, mas vai tirar carteira, filho, ó, autoescola Marieiro. Vou ganhar uma oferta lá da Marieiro. É coisa séria, isso não é brincadeira não, isso é seriedade. Crente, amado, dá palavra e cumpre. Tem muita gente que dá palavra e não cumpre a palavra que dá. Imagina que tristeza. Aí a gente vai falar do evangelho para as pessoas. No setor de trabalho, vai falar de Jesus para as pessoas. As pessoas falam, pô, cara, tu é o maior ranheteiro aqui do trabalho. O maior que dá mais bombril aqui. O cara dá... Olha, amado, vou falar sério, é um negócio muito sério isso. Os crentes têm que mudar a postura. Cara, é o que mais dá atestado, é o que chega atrasado, que quer sair cedo e ainda quer direito. Aí vai dizer que é crente... e que Jesus transforma e que faz milagre, o cara vai olhar para ela e falar, eu não quero ser igual a você nunca, na vida. Porque quando o cara tem a vida com Deus avivada, cheia do Espírito Santo de verdade, ele não precisa nem ficar abrindo a boca e falar, as pessoas olham para ele e falam, pô, tu tem alguma coisa diferente. O que você tem? Eu falo, eu tenho Jesus no meu coração. Isso é avivamento. Chegou um tempo que esse tema é uma coisa muito séria. Esse tema é uma coisa muito séria, em que a gente tem que fazer diferença. A Bíblia diz que os homens, tá? O mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Quantos de nós precisamos atitudes que parecem pequenas, não é isso? Parece pequenininha, parece não agressiva, mas são muitas das vezes essas atitudes que têm entristecido o coração de Deus. Frieza espiritual, coração frio, a vida não rompe, a vida não anda. O que está acontecendo? Está acontecendo é que eu estou fazendo tudo errado. E outra coisa, amado, presta atenção aqui. Deus não compactua com o pecado de ninguém. Não adianta essa aí que Deus tem misericórdia, graça. Olha, a graça para muitas pessoas está se tornando uma desgraça, porque acha que pode andar fazendo qualquer coisa e aí a vida continua. Não, irmãos. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, ele não anda na prática de pecado. Ele antes a si mesmo se purifica.
vai tirando o que, olha, isso desagrada a Deus, isso desagrada a Deus, isso desagrada a Deus, eu acho que isso desagrada a Deus, não vou fazer isso não, isso aqui desagrada a Deus, vou tirar isso da minha vida, e a partir daí, Deus começa a atuar, Deus começa a sarar, aí Deus começa a polir, a tua vida começa a dar um brilho diferente, na igreja, no trabalho, na rua, aonde você vai, Deus começa a manifestar o poder dele através da tua vida. Esse é o verdadeiro avivamento. Fala para o teu irmão que está do teu lado, precisamos melhorar, fala para ele. Essa palavra já passa aqui, tá, amado? Primeiro aqui é aqui o canal, tá? Não é em você para cá não, passa aqui, porque antes de falar para você, eu tive que ficar lá orando e meditando. Segundo o sinal de um verdadeiro avivamento, a Bíblia diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Fala comigo, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Está fraco ainda, fala, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Uma coisa que eu estava meditando nesse texto, trazendo para a gente, a igreja, que filhos e filhas aqui não está se tratando de uma linhagem biológica, mas sim de uma linhagem espiritual. Quando se trata de uma linhagem espiritual, não biológica, falando filhos e filhas biologicamente falando, não, fala espiritualmente falando. Isso quer dizer o quê? Está falando o quê? Da igreja. Quando fala da igreja, isso quer dizer que a voz profética da igreja é restaurada. Fala comigo, a voz profética da igreja é restaurada. Presta atenção, quando ele diz, eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas vão profetizar. Isso quer dizer o quê? Que a voz profética da igreja seria restaurada, não mais abafada. É a igreja que profetiza, é a igreja que declara a palavra. Porque, amado, presta atenção, às vezes a gente não entende o poder que tem uma palavra. Quantos de nós às vezes não entendemos essa restauração? A partir daí, a nossa voz agora profética é uma voz profética diferente. A igreja abre a boca para profetizar a palavra, para declarar, para ministrar. Quantos de nós às vezes entramos naquela questão de uma palavra negativa, que tem de gente, amado, com palavras negativas. Às vezes não abre a boca para falar algo bom. Esses dias uma moça no trabalho falou alguma coisa, eu olhei para ela e falei assim, me abençoa, abre a boca para falar o que presta. Quantos de nós às vezes abrimos a boca para murmurar que está ruim, amado, e quanto mais palavras ruins a gente vai lançando, parece que pior vai ficando. A situação vai piorando, porque o que Deus está querendo é que a voz profética da igreja seja restaurada, a palavra seja liberada dentro da tua casa. Meu filho, teu filho pode não ser tanto, mas ele é uma bênção. Meu filho é uma bênção. Teu trabalho não pode ser aquilo que você ainda, você quer, porque tem gente que quer trabalho bom, mas não se prepara, não estuda, não corre atrás, não luta. Ele quer que caia do céu, o esforço. Mas o que você tem é motivo de você profetizar e dizer, olha, ainda, Senhor, não é o que eu quero não, mas é o que o Senhor tem, a provisão que o Senhor tem para a minha vida, eu abençoo esse lugar. Crente anda, amado, com palavra profética. Eu andava no Rio de Janeiro, presta atenção, Rio de Janeiro é assim, você para, aí tem um arrastão, e vem o povo arrastando, Tinha um irmão que falava, rapaz, eu não sei o que é que acontece, que o arrastão começa lá embaixo e os caras vêm pulando
me assalta. Eu falei, interessante, quando eu estou no trânsito, que o arrastão começa lá embaixo, os caras, amados, diante de Deus, nunca me roubaram R$1. O arrastão passava pelo meu carro e ia roubar o carro de trás, mas não roubava o meu carro. Porque quando começava a falar, Deus, manda anjo aí, segue esses demônios, em nome de Jesus, começa a repreender, e a igreja é voz profética, irmãos. Fala para o teu irmão, há poder na sua palavra, fala para ele, há poder no que você fala. Olha, e se eu for ali, o ladrão pode me roubar. Vai te roubar, filho. Se não for o ladrão, vai ser um cachorro, mas vai te roubar. A voz profética da igreja é diferenciada. Crente é profeta. Amém ou não amém? Tem profeta aqui, diga glória a Deus. Crente é profeta, irmãos. Você pode até dizer, olha, não está bom não está legal não, a minha vida financeira, olha, eu não tenho dinheiro não, mas vai melhorar, porque eu tenho certeza que o Deus que tudo pode, há de trazer a provisão para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, porque eu creio no poder de Deus. E quando a igreja abre a boca para profetizar, o mundo espiritual entra em ação. Olha só, entra em ação. E você começa a ministrar e profetizar a palavra de Deus, e Deus começa a agir em favor, porque há uma palavra no mundo espiritual que a igreja liberou. Então profetiza, a igreja. Profetiza. A voz profética da igreja é liberada. E quando a palavra de Deus, da profética, é liberada, o mundo espiritual entra em ação. Olha que coisa tremenda. Aqui eu quero falar o que eu comecei a falar lá no início. Toda a palavra profética é liberada aqui, amados, é coisa séria. Assim, o pastor estava falando esses dias aqui, na reunião de pastores, e eu ia falar, mas eu já tinha falado demais, né? Aí eu falo, vou deixar para falar quando eu estiver pregando, que a gente, quando está reunindo, fala para caramba, né? Aí eu fiquei meio imaginando, eu ia falar, caramba, o ano de 2022 foi declarado o ano da expansão. Amado, a minha vida expandiu. Eu cresci. Quantas pessoas falam, cara, como que tu chegou onde você está? Deus. Uma expansão assim sobrenatural. Eu faço coisas hoje que pessoas antigas não conseguem fazer, tem que me ligar para pedir ajuda. Às vezes eu estou sentado na minha mesa e ajudando gente que já está no ramo há muito tempo. Me ajuda, pelo amor de Deus. Aí a pessoa pergunta, como que você consegue? É Deus. Entrou o ano de 2023, eu entrei, né, meio borocochô daqui, dali. Já viu aquela que você está meio que, né, igual a pastora Nívia falou, queria até parar, né? Eu já estava decretado. E a minha mulher lá em casa, tu para e pá. Teve um dia que ela me deu uma surra lá de coisa, que eu saí de casa até com raiva, né? Pensando assim. Aí no meio do caminho o Espírito Santo dando aquela catucada, né? Aí chega aqui na igreja, ó, toma ali. Fala, tu não precisava disso, cara. Tá precisando de um avivamento. Muitos anos pregando, mano, passando por uma vida. Você prega mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos pregando. Chegou uma hora que eu não queria nem pregar mais, pregar. Aí Deus encosta a gente aqui na parede, ano de 2023, tema avivamento. Encosta a gente aqui na parede. E vou falar para vocês, eu vi renascendo dentro de mim coisas que está amortecido há anos. Eu sempre falava para minha esposa, não adianta, porque isso é uma coisa entre eu e Deus. Isso é uma situação entre eu e Ele. Mas ela ficava chateada com algumas coisas, porque é minha esposa, né? Aí, fica tranquila, que é uma coisa entre eu e Deus.
E nessas situações, nessa voz profética, que foi liberada através do profeta dessa igreja, eu tenho certeza que se eu abrir aqui para você contar, você vai falar que Deus está fazendo coisa na tua vida que nunca estava acontecendo. Hoje eu estou aqui, já tive até algumas vezes, né, pastor? Pastor, vai pregar? Eu falo, não quero não, prega não, vou pregar não. Vou pregar não. Bota aí o pastor Paulo, o Magno, que gosta muito de pregar, né? Magno não rejeita uma palavra, né? Gosta, tem o dom, graças a Deus por isso. E no meio desses confrontos todos, Deus já vem trabalhando esses meses, trabalhando e mudando algo no interior através dessa palavra profética. Presta atenção, quando você abre a boca e profetiza a palavra de Deus, o milagre começa a acontecer. Amém ou não amém? Uma das coisas muito interessantes aconteceu com Ezequiel, né? Deus falou para ele, profetiza o quê? O que você quer? Deus falou para Ezequiel, profetiza a minha palavra. Eu gosto muito desses detalhes na Bíblia. Profetiza a minha palavra. E diz, ossos secos, assim, olha só, amado, assim diz o Senhor. Diz a Bíblia, quando ele levantou a voz, houve um rebuliço no meio daquele vale de ossos sequíssimos. E o que Deus está fazendo é um rebuliço nesse lugar. Ossos secos estão se movendo, vidas que estão mortas nesse lugar estão começando a se mover. Deus está agindo através de uma voz profética. E disse que começou aquele rebuliço, e um rebuliço, e um rebuliço, e ele profetizou a palavra que Deus mandou. E quando ele olhou aquele monte de corpos, aí quando ele virou, agora você vai profetizar o meu espírito. Fala o meu espírito que vem agora. E o espírito veio sobre aqueles homens que estavam só, pessoas mortas, representam, mas pessoas estão vivendo de aparência. Pessoas estão vivendo de aparência. Tem beleza espiritual, tem discurso espiritual, mas está morto, está sem o espírito. E ele falou, agora você vai dizer para o meu espírito, profetiza, vem dos quatro cantos, sobre esses corpos. E diz que quando ele começou a profetizar, que coisa tremenda, esse texto é muito tremendo. Aí quando ele começou a profetizar, levantou um exército poderoso e extremo. Fala para o teu irmão que está ao teu lado, Deus não vê a situação que ele está vivendo, ele vê um homem e uma mulher poderosa em Deus. Fala para ele aí, é o que Deus vê em você. Desde o momento que começa a acontecer essa voz profética, essa situação em Deus, Deus começa a liberar os milagres na vida da igreja, avivamento. Quando há um verdadeiro avivamento, sabe o que é isso? A palavra de Deus é levada a sério. A palavra de Deus é levada a sério, porque há um poder na palavra de Deus. Fala para o teu irmão, há poder na palavra de Deus. Fala para ele. Magno pregou semana passada sobre a palavra, tremendo, né? Ficaria aqui a noite inteira ouvindo aquela palavra. Os discípulos lá que veio e sai gente de perto de Jesus, sai gente de perto de Jesus, sai gente de perto de Jesus, e os discípulos ficaram lá olhando para Jesus, tudo assustado. Jesus sentou o sarrafo, mano. Jesus tinha isso, pregação daquela de espantar crente, mano. Capítulo, acho que é o 6, né? Capítulo 6 de João. Pregação daquela pesada. Aí chegou os caras olhando para Jesus, aí um virou e falou, duro é esse discurso, porque não é fácil, mano. Tem hora que o discurso é pesado. Duro é esse discurso. Aí Jesus olhou para eles, vocês não vão acompanhá-los? Vocês não vão segui-los? Aí Pedro, ousado e abusado, né?
Pedro olhou para Jesus e falou: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Tem muita gente que fica assim, e disse Allan Kardec, né? Crente, amado, e disse Jesus, e disse Confúcio. Confúcio é bom para estudar lá, né? Pra gente. E disse Buda. Diz o provérbio chinês. Que provérbio chinês, amado? Isso não muda a vida de ninguém. Sabe por quê? Vai lá no túmulo, está lá os restos mortais de Buda. Aqui jaz os restos mortais de Buda. Vai lá no túmulo de Confúcio, aqui jaz os restos mortais de Confúcio. Vai lá no túmulo de Allan Kardec, aqui jaz os restos mortais de Allan Kardec, e por aí se vai. Agora vai lá no túmulo de Jesus em Israel, está em várias línguas escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Avivamento. Palavra de Deus é levada a sério. Vamos ficar de pé. Vou parar o meu discurso aqui, porque se a gente embalar, vai embora. Mas eu queria, nessa noite, que você prestasse muita atenção. Começa a deixar Deus trabalhar. Olha só, tem coisas, amados, presta atenção, tem coisas que começa a incomodar. Deus vai gerar incômodo na gente. Deus vai gerar incômodo em mim e em você. Chegou a hora da gente se consertar, mano. Chegou a hora da gente colocar a vida no altar. Chegou a hora de parar de brincar. Chegou a hora de deixar as coisas prejudicar. Deus tem algo lindo na vida de cada um de nós aqui. Deus quer restaurar essa geração através da sua vida e da minha vida. Você é uma bênção. Mas o diabo quer manter você no anonimato. O diabo quer manter você sufocado. O diabo quer manter você calado. Olha, a voz profética precisa ser restaurada. Começa a colocar: ah, pastor, eu não consigo, mas caminha devagarzinho. Pastor Moisés sempre fala aqui: você não consegue correr, ande. Você não consegue andar, né? Se arrasta, né? Vamos se arrastando, mas vamos. Vamos caminhando um passo de cada vez. Você está aqui hoje, presta atenção. Às vezes eu vou ficar em casa, que eu não quero ir para a igreja. Aí você está aqui hoje. Aquilo que o pastor Magno falou aqui no último domingo, às vezes uma palavra vai mudar a tua vida, uma única palavra vai entrar no teu coração e você nunca mais vai ser a mesma pessoa, através de uma palavra, o Espírito Santo libera aqui na vida da gente uma palavra, e a gente nunca mais vai ser a mesma pessoa. Eu creio nisso, amém ou não amém? Eu creio que Deus pode fazer. Eu creio que Deus pode entrar na vida de um homem, de uma mulher. Eu vejo pessoas aqui que entraram aqui quebrados há algum tempo atrás, hoje estão aqui envolvidos, trabalhando. É o poder de Deus. A família, Deus restaurando, curando, transformando, e assim Deus vai fazendo, através da minha vida, da sua vida, aquilo que tem sido liberado aqui no altar. Presta atenção, é palavra profética. Sai daqui se você está fazendo algo de errado, algo que desagrada ao Espírito Santo, algo que está incomodando o coração de Deus e automaticamente está te incomodando. Começa a deixar, Senhor, eu preciso melhorar. Cada culto que eu venho para cá, cada culto que eu entro aqui, eu saio daqui dizendo: eu preciso melhorar. Eu preciso sair daqui desse lugar um pouco melhor do que eu entrei, porque a palavra de Deus está sendo profetizada nesse lugar. E eu tenho certeza que até o final desse ano, muitos profetas se levantarão nesse lugar.
Muitos homens e mulheres serão restaurados para fazer grandes obras nesse lugar. Eu profetizo isso. Você vai ser uma bênção no seu trabalho. Você vai ser uma bênção na sua vizinhança. Você vai ser uma bênção lá na sua casa para o seu esposo, para a sua esposa. Você vai ser uma bênção para os seus filhos. Seus filhos vão olhar para você e acreditar na palavra que sai da tua boca, e a vida deles nunca mais serão a mesma através da tua voz profética. Eu creio, eu vejo um Deus trabalhando nesse lugar, curando, restaurando, fazendo milagres. Começa a se arrepender, começa a jogar fora. Deus, a partir do momento, aquilo que você tem na sua casa que está desagradando, joga fora, tira da tua vida. É melhor você entrar no céu, como disse Jesus, sem um olho, do que ir para o inferno com os dois olhos. É melhor você entrar no céu sem uma perna do que ir para o inferno com as duas pernas. Começa a jogar da sua vida, tirar. Se é amizade, presta atenção aqui. Se é amizade, corta. Amizade tem de... corta. Você tem que ser amigo é de Deus. Eu quero ser amigo de Deus. E a Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. A amizade de Deus é inimizade contra o mundo. Porque quando você começa a colocar a tua vida em Deus, o mundo começa a se tornar teu inimigo. Mas não se preocupa não, que você serve a um Deus que tudo